Oi, gente. Hoje eu gostaria de conversar sobre uma palavra que eu gosto muito, que é perseverança. Perseveros. Per de permanentemente e severos de firmeza. Ser firme constantemente. Firme num determinado propósito. E o propósito maior que todos nós temos, nós que fazemos parte deste coletivo humano que habita esse planeta chamado Terra. Esse coletivo humano, essa coletividade humana, essa humanidade aqui na Terra tem um propósito maior, que é a sua reforma íntima, que é o seu aprimoramento intelectual e emocional, afetivo, amoroso. Todos nós aqui encarnamos e reencarnamos diversas vezes para vivenciarmos diversas situações e aprender a conviver uns com os outros. E em determinado momento da nossa jornada evolutiva na Terra, o nosso mestre, caminho, verdade e vida, o governador espiritual deste planeta, Jesus, o Cristo, o ungido, o escolhido, ele vem pessoalmente até os nossos meios. Ele convive conosco e ele exemplifica o seu evangelho, que a tradução da palavra evangelho é boa nova, novidade, coisa nova. E essa novidade, essa coisa nova, essa boa nova é um novo jeito da gente enxergar as coisas, um novo jeito da gente conviver uns com os outros. Jesus, ele exemplifica esse novo jeito de conviver, um jeito amoroso, um jeito novo diante da cultura belicista da antiga Jerusalém. Um povo armado, um povo beligerante, que para poder sobreviver naqueles tempos, guerreou com todas as outras civilizações até conseguir se instalar na velha Palestina, na velha Jerusalém. Jesus traz a esse povo adiantado no seu entendimento de que Deus é um só. Vem trazer um novo jeito de enxergar as coisas. Exemplifica o seu evangelho naquela passagem da mulher adúltera, que é arrastada pela via pública para ser apedrejada até a morte, pela sentença da lapidação. Um fariseu, provocando Jesus, diz a Jesus que a lei de Moisés dizia para que a apedrejassem. E ele o que diria? Jesus, no primeiro instante, permanece em silêncio. E o fariseu novamente diz: Mestre, e tu o que dizes? Aí Jesus, que estava com o dedo escrevendo na areia, alguns dizem que ele estava escrevendo o nome das pessoas ali que estavam presentes. E cada vez que ele escrevia um nome, cada vez que as pessoas iam vendo ali como era escrito o seu nome na areia, a consciência lhes acusava. Jesus disse que aquele que tivesse isento de culpa, que atirasse a primeira pedra. E todo mundo foi embora. Então Jesus vem trazer uma novidade, que é a lei da indulgência, da tolerância, da educação a partir do perdão. Jesus diz à mulher adúltera: vai, não peques mais. Porque ela tinha caído. E cair e se levantar faz parte do nosso processo aqui na Terra, o nosso processo de aprendizado. Por isso que a palavra perseveros, perseverança, permanentemente com a coisa séria, é tão importante. Não existe reforma íntima, isto é, nós aceitarmos o Evangelho de Jesus em nossa alma, em nosso íntimo. Não existe reforma íntima de forma rápida. Não existe atalhos para a nossa evolução espiritual.
Ela é feita dioturnamente. E no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz que é muito simples essa reforma, muito fácil até. E Kardec fala, mas como assim? E Santo Agostinho diz, façam como eu fazia na Terra. Ao final de um dia, quando forem dormir, perguntem à vossa consciência, o que fez de bom naquele dia? O que deixou de fazer de bom naquele dia? Como utilizou o tempo naquele dia que se passou? E se nós fizermos esse exercício ao final de cada dia de trabalho, ao rezarmos nos preparando para o adormecimento, nós vamos inquirindo a nossa consciência e nós vamos semeando no nosso subconsciente uma coisa chamada reflexão. E nós vamos nos programando para que no dia seguinte possamos ser pessoas melhores. Na prática, a humanidade toda é um grupo de pessoas que convivem e fazem as suas escolhas. Eu vou escolher o Evangelho de Jesus ou não? Eu vou escolher a lei de causa e efeito ou não? Eu vou escolher tentar ser uma boa pessoa ou não? Quero dizer aqui uma história. Numa antiga aldeia no sul da África, um jovem casal que estava há um ano casado, estavam em dificuldades de convivência, dificuldades de se adequarem, se adaptarem àquela vida de casado. E eles, num momento de muita turbulência, foram pedir para o xamã da tribo como eles poderiam salvar o casamento, como eles poderiam salvar aquela convivência mútua. E aí o xamã disse o seguinte: vou preparar uma poção mágica para vocês. E vocês vão beber essa poção mágica e a vida de vocês será bem melhor. Mas para que eu possa fazer essa poção mágica, eu preciso de um pelo do rabo do leão que mora lá na savana. O jovem casal ficou estranhou, mas o pelo do rabo de um leão, mas isso é muito perigoso. O xamã disse para que eles tentassem e que sem o pelo do rabo do leão não conseguiria fazer a poção mágica. Deu mais alguns conselhos e os liberou para a tarefa. E lá foi o jovem casal. Pegaram um belo pedaço de carne, chegaram no local que o leão ficava e com muito medo eles jogaram a carne e saíram correndo. O leão foi se aproximando da carne e comeu aquela carne. No dia seguinte, o jovem casal foi lá, enfrentando o medo, e chegaram um pouquinho mais perto do leão. E jogaram novamente o alimento, e o leão foi lá e se alimentou. E assim eles foram fazendo. Cada vez que eles iam de encontro ao leão, eles levavam o alimento mais perto do leão. Passaram-se 2 meses. E eles estavam a 5 metros do leão. Passou mais um dia e eles ficaram a 4 metros do leão, apavorados ainda. Chegou um momento em que o leão se acostumou tanto com aquele casal que todos os dias levava alimento, que o leão entendeu que eles não eram um perigo e que o leão entendeu também que eles não eram o almoço. Eles traziam o seu alimento. Chegou um instante dessa jornada do casal que eles conseguiram se aproximar e a esposa sutilmente pegou um fio de pelo do rabo do leão, puxou, enquanto o leão estava ocupado mordendo um suculento pedaço de carne. De posse daquele fio
de pelo do rabo do leão, eles correram de encontro ao Xamã. E levando, disseram: Xamã, Xamã, conseguimos. Já haviam se passado 80 dias em que eles tinham aquela preocupação, aquele foco. O Xamã então disse o seguinte: está feito, vocês já tomaram a poção. Mas olha, o fio do leão está aqui ainda, o pelo do leão está aqui. Aí o Xamã explicou: meus queridos, eu precisava que vocês tivessem um foco para fora do casamento de vocês, que vocês tivessem um desafio em comum, que vocês tivessem um desejo em comum. E esse desejo, esse desafio, esse foco, vocês precisaram do quê? De perseverança. Todos os dias fizeram com que aquele desafio, aquele maior medo que vocês tinham, deixasse de ser tão grande assim. Tiveram constância, um pouquinho de cada vez. E se não fosse assim, teriam morrido pelas garras do leão. Se chegassem perto do leão, o leão iria os atacar. Então vocês levem esta lição para o resto das vossas vidas. Vocês precisam ter um objetivo em comum. Vocês precisam ter foco, direcionamento, perseverança, força de vontade. Essa história desse casal representa cada família encarnada aqui na Terra. Enquanto nós, enquanto família, tivermos um foco em comum, tivermos um objetivo em comum, tivermos um desejo a ser realizados conjuntamente, nós estaremos unindo nossas forças e estaremos pavimentando um caminho da boa convivência. A nossa evolução, a nossa jornada é coletiva, mas a evolução é individual. Então, a humanidade encarnada na Terra vive uma saga de aceitação ou não da boa notícia que Jesus veio trazer. A humanidade instalada aqui na Terra vivencia uma jornada coletiva em que cada um evolui individualmente. Essa jornada de aceitação ou não das leis de causa e efeito, leis de ação e reação, leis de amor que Jesus exemplificou. Todo dia a gente tenta chegar perto de um leão para arrancar um fio do rabo desse leão. Quando a gente tiver objetivos diferentes, já não temos mais o que nos une, já não temos mais o que nos unifica naquele grupo familiar. Às vezes é importante a gente conversar um com o outro e ver, é esse o nosso desafio, pegar o fio do rabo do leão? Ou o nosso desafio será outro? Mas de toda maneira tem que ser ações coletivas, caminhos de encontro, caminhos de união, afinidade de desejos, de anseios, de sonhos. É isso que nos move a humanidade toda. Nós estamos aqui hoje conversando sobre o Evangelho de Jesus porque nós temos uma necessidade em comum: nos melhorarmos. E essa melhora, a partir do exemplo de Jesus, dos ensinamentos de Jesus e das orientações dos Espíritos pelo Espiritismo, essa melhora que se chama reforma íntima, ela se dá um pouquinho de cada vez. Então, vamos estabelecer aqui um contrato entre nós. Nunca superestime o que você pode fazer num dia, porque aí você vai postergar, porque aí você vai deixar tudo para o último momento, e aí não vai dar tempo, e aí o leão vai pegar você. Por outro lado, nunca subestime o que você pode fazer em 80 dias, em 8 meses, em 8 anos. Constância, consistência, perseverança, cair e levantar, aprender um pouquinho de cada vez, exemplificar.
Vivenciamos diversos papéis aqui na Terra, diversos papéis em cada encarnação que estamos aqui. Vamos trocando de papéis. Hoje você é o filho, amanhã você é o pai, hoje você é a esposa, amanhã você vai ser o marido. Vamos trocando de situações, vivenciando, passando por várias vezes pela mesma prova, porque nós aprendemos repetindo, repetindo e repetindo. Cada dia um passo, cada dia um pouco a mais a nossa jornada, cada dia um pouco mais próximo da gente realizar um sonho a 2, a 3, a 4, um sonho coletivo. Batei e se vos abrirá, busca e acharás, ajuda-te que os céus te ajudarão. Essa é a nossa conversa de hoje. Se você precisa vencer um obstáculo, talvez você vai ter que vencer o medo que você tem dos leões. Um dia de cada vez. Fica o nosso abraço. Que Deus abençoe.